Imagine que, em meio à rotina silenciosa, algo inexplicável começa a acontecer. Uma lembrança invade sua mente sem aviso. O nome de alguém surge como um sussurro interno, ou um detalhe aparentemente irrelevante. Uma música, um aroma, uma cor, desperta emoções que você pensava ter deixado no passado. E, de repente, surge aquela pergunta incômoda: será que essa pessoa também está pensando em mim? A psicologia profunda, especialmente sob a ótica de Carl Jung, nos mostra que há mais nessa sensação do que simples saudade. Jung acreditava que estamos conectados por fios invisíveis de energia psíquica, capazes de atravessar distâncias, tempos e até mesmo silêncios. Quando alguém ocupa nossos pensamentos de forma intensa e inesperada, isso pode ser o reflexo de uma troca silenciosa acontecendo no inconsciente. Um diálogo oculto que dispensa palavras. O amor, segundo Jung, não se limita ao romance. Ele é um fenômeno que se manifesta nas camadas mais profundas da alma, unindo experiências, traumas, desejos e memórias. Quando alguém permanece vivo em sua psique, é como se fragmentos de sua energia continuassem circulando dentro de você. E o mais curioso é que essa presença não depende de encontros físicos. Ela pode se manter ativa apenas pelo vínculo criado no plano simbólico. Muitas vezes, o pensamento constante em outra pessoa não nasce apenas de sua própria mente, mas também é alimentado por um retorno inconsciente vindo dela. É como se duas correntes se encontrassem em um rio subterrâneo, mesmo que na superfície pareçam seguir caminhos opostos. O maior sinal de que alguém ainda pensa em você não se revela apenas nos gestos óbvios ou nas mensagens enviadas, mas nas pequenas coincidências que escapam ao controle racional. Jung chamava isso de sincronicidade, a misteriosa conexão entre eventos que não têm relação causal aparente, mas que carregam um sentido profundo. Talvez você sonhe com alguém e no dia seguinte essa pessoa apareça ou entre em contato. Talvez um pensamento intenso sobre ela seja seguido de um gesto sutil no mundo físico, como uma curtida em uma rede social ou uma menção indireta. A mente humana, segundo Jung, opera em uma rede simbólica, e o amor amplifica essa rede de maneira quase mágica. Esses sinais não são meras coincidências românticas para alimentar ilusões. Eles revelam como o inconsciente humano trabalha para manter vivos os vínculos que ainda possuem significado. O pensamento constante, quando vem de ambos os lados, cria um eco emocional que se manifesta de formas inesperadas. Pode ser uma inquietude que você não sabe explicar, um frio na barriga sem motivo aparente, ou até um sentimento de presença que não se encaixa no contexto. Para Jung, ignorar essas percepções seria como negar a própria linguagem da alma. O que você está prestes a descobrir é que esses fenômenos não são fruto do acaso, mas pistas preciosas que revelam o que se passa nos bastidores da psique. Neste vídeo, vamos explorar como identificar, interpretar e compreender profundamente esses sinais, mergulhando nos ensinamentos de Carl Jung para desvendar o maior indicativo de que alguém, em silêncio, ainda pensa em você. Prepare-se, porque essa jornada vai mudar a forma como você percebe o amor, a conexão e o mistério invisível que liga duas almas. O primeiro ponto que precisamos entender é que, para Jung, todo relacionamento cria um campo de energia psíquica. Isso significa que, mesmo depois que a convivência termina, algo daquele vínculo continua vivo. É como se parte da energia de cada um fosse depositada no outro, e essa troca não desaparecesse apenas com o distanciamento físico. Quando você pensa intensamente em alguém, existe a possibilidade real de que esse pensamento não seja apenas seu,
mas uma reverberação de algo que essa pessoa também está sentindo. Jung afirmava que o inconsciente coletivo e o inconsciente pessoal não são isolados. Quando duas pessoas compartilham experiências significativas, elas se conectam através de símbolos, memórias e arquétipos comuns. É por isso que certos pensamentos ou lembranças podem parecer espontâneos. Eles surgem como se viessem de um lugar além da sua própria mente. Muitas vezes, essa é a manifestação de uma ligação energética que continua ativa. Imagine um rádio sintonizado em uma frequência específica. Mesmo que dois rádios estejam em cidades diferentes, se estiverem na mesma frequência, receberão o mesmo sinal. Assim também é com as mentes humanas que já estiveram profundamente conectadas. Quando uma envia energia, a outra, mesmo inconscientemente, pode captar essa vibração e reagir a ela. Esse fenômeno não é magia ou superstição, mas uma manifestação do que Jung chamou de psique objetiva, uma dimensão profunda da mente que transcende o ego e se conecta com outras realidades psíquicas. Quando alguém pensa intensamente em você, esse pensamento pode se materializar como uma sensação repentina, um sonho vívido ou até uma inquietação inexplicável. Portanto, antes de descartar esses impulsos como simples devaneios, considere que eles podem ser mensagens silenciosas atravessando a ponte invisível entre duas almas. Essa percepção é o primeiro passo para entender que o maior sinal de que alguém ainda pensa em você pode estar se manifestando de forma sutil, porém real. Parte 2. O papel da sincronicidade no amor. Um dos conceitos mais fascinantes de Jung é a sincronicidade. Eventos aparentemente sem relação causal, mas que carregam um significado profundo. No contexto do amor, a sincronicidade pode ser uma das maiores pistas de que alguém ainda pensa em você. Ela se manifesta em pequenas coincidências, cruzar com essa pessoa por acaso, receber uma mensagem no momento exato em que estava pensando nela, ou ouvir seu nome vindo de uma conversa aleatória. Esses acontecimentos não devem ser vistos como meras casualidades. Para Jung, eles representam a expressão da ligação entre o mundo interno e o mundo externo. Quando a mente de duas pessoas mantém uma conexão, a própria realidade parece conspirar para criar encontros e sinais que reforçam esse vínculo. É como se o universo enviasse lembretes de que aquela conexão ainda não se dissolveu. O impacto emocional desses momentos é forte porque o inconsciente reconhece neles um significado especial. Você pode até tentar explicar racionalmente, mas a sensação que permanece é de que aquilo tinha que acontecer. Essa é a forma como o inconsciente se comunica, por meio de símbolos e eventos carregados de sentido. A sincronicidade no amor também atua como um espelho. Ela reflete o estado interno de quem experimenta, mostrando que muitas vezes o que acontece fora é apenas o reflexo do que está acontecendo dentro. Se o seu coração ainda mantém viva uma ligação, essa energia pode criar pontos de encontro no mundo físico. Esses eventos podem ser raros, mas quando acontecem, despertam uma sensação profunda de que há algo maior em ação. E é justamente essa experiência que, segundo Jung, nos faz perceber que o amor verdadeiro não se perde. Ele apenas muda de forma e continua agindo nos bastidores da psique. Para Jung, os sonhos são a linguagem privilegiada do inconsciente. E quando alguém ainda pensa em você, é possível que essa presença se manifeste de forma simbólica e intensa nos seus sonhos. Não se trata apenas de ver o rosto da pessoa, mas de perceber elementos que representam a energia dela. Lugares que vocês frequentaram juntos, músicas que marcaram a relação ou até sensações que só surgiam quando estavam próximos. Sonhar com alguém repetidamente pode ser um sinal de que há um diálogo silencioso acontecendo. Segundo Jung, o inconsciente não se limita ao que vivemos no presente. Ele também processa e reage a estímulos que vêm de fora,
mesmo que esses estímulos sejam energéticos ou emocionais. É como se, durante o sono, as barreiras racionais caíssem e o campo estivesse livre para essa troca. Muitas vezes, esses sonhos não são lineares ou lógicos. Eles podem ser estranhos, fragmentados, carregados de símbolos que, à primeira vista, não fazem sentido. Mas na visão junguiana, cada elemento do sonho é um pedaço de informação sobre o que está acontecendo no inconsciente. Se uma pessoa ocupa seus sonhos de forma constante, isso pode indicar que o vínculo psíquico entre vocês ainda está ativo. Jung também falava sobre a função compensatória dos sonhos. Isso significa que, quando algo está reprimido na vida desperta, o sonho traz à tona para equilibrar a psique. Assim, se existe um pensamento ou sentimento vindo de outra pessoa em sua direção, o sonho pode ser o canal pelo qual isso se manifesta. Por isso, observar os sonhos com atenção é uma das formas mais profundas de identificar o maior sinal de que alguém ainda pensa em você. Eles não apenas revelam a conexão, mas também mostram a profundidade e a natureza desse vínculo invisível. Há momentos em que você simplesmente sente que alguém está com você, mesmo sem vê-la ou falar com ela. Essa sensação de presença psíquica é um dos sinais mais poderosos de conexão contínua. Para Jung, isso ocorre porque o vínculo energético cria um eco emocional que pode ser percebido como uma onda sutil de afeto, saudade ou inquietação. Essa experiência vai além do pensamento consciente. Você pode estar concentrado em uma tarefa cotidiana e, de repente, uma imagem, um cheiro ou um sentimento surge como se tivesse sido colocado ali por outra mente. É como se houvesse uma ponte invisível pela qual essas impressões viajam, atravessando tempo e espaço. Jung acreditava que o inconsciente possui recursos para captar essas energias, mesmo que o ego não entenda de onde elas vêm. Por isso, essa sensação não depende de proximidade física. Alguém pode estar a quilômetros de distância e, ainda assim, sua energia pode tocar a sua. Esse eco emocional é frequentemente mais intenso em momentos de forte carga sentimental, como datas significativas, aniversários ou situações de vulnerabilidade. Nessas ocasiões, a ligação parece mais viva, como se as barreiras entre as mentes enfraquecessem. Reconhecer essa presença psíquica é compreender que o maior sinal de que alguém ainda pensa em você pode não estar nas ações visíveis, mas nas sensações profundas e inexplicáveis que insistem em se manifestar, mesmo no silêncio. Para Jung, o amor autêntico não é apenas um sentimento, mas uma força transformadora que deixa marcas na alma. Uma vez que duas pessoas compartilham um vínculo profundo, esse elo pode resistir ao tempo, à distância e até à ausência de contato. O maior sinal de que alguém ainda pensa em você é a persistência dessa energia, uma presença que se mantém viva mesmo quando tudo parece ter acabado. Esse vínculo não significa necessariamente que vocês devem estar juntos no plano físico. Muitas vezes, ele existe para ensinar lições, curar feridas ou impulsionar o crescimento pessoal. Jung via o amor como um espelho da individuação, o processo pelo qual nos tornamos quem realmente somos. E certas conexões permanecem justamente porque têm um papel importante nesse processo. Quando alguém ainda pensa em você, essa energia pode se manifestar em formas sutis, na maneira como a vida o conduz a revisitar memórias, nos encontros inesperados, nos sonhos e na sensação de presença. Esses sinais não são acidentais. Eles fazem parte de um diálogo silencioso entre duas almas. Reconhecer isso é aceitar que existe algo além do que a lógica pode explicar. É admitir que o amor, na sua forma mais pura, é uma experiência que desafia as leis convencionais do tempo e do espaço. E que, quando esse elo é real, ele continua vivo, nutrindo-se do que é compartilhado no plano invisível. Assim, o maior sinal de que alguém ainda pensa em você não está apenas no que os olhos veem, mas no que o coração sente e a alma reconhece.
É a prova silenciosa de que, mesmo no mais profundo silêncio, existem pensamentos viajando de uma mente para outra, preservando um vínculo que a própria vida parece proteger.